Uma boa tarde para todos nós que estamos presos em prisão domiciliar. É um tal de decreto que solta, um tal de decisão que prende de novo. Enfim, a gente, enquanto estamos aguardando as decisões das nossas autoridades, nós vamos meditando na palavra, vamos ouvindo música, cantando junto. E nós vamos começar esse momento com música, como sempre fazemos. O hino é o 116 do Inário, para o culto cristão. Um dia encheram-se os céus. O piano é de Denise Falavinha. E a voz é do famoso cantor Heraldo Bertrand. Deixa eu botar para tocar. Um dia encheram-se os céus de louvores, quando no mundo reinava o mal. Cristo desceu e nasceu de uma virgem, para trazer-nos o amor divinal. Vivo Ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba levou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia Cristo subiu ao Calvário, onde o pregaram na cruz de amargor. Em grande angústia por nós rejeitado, para remir-nos morreu o Senhor. Vivo Ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia a tumba não mais o reteve. Glória a Jesus, Santo Filho de Deus. Ressuscitou, conquistou a vitória, e junto ao Pai intercede nos céus. Vivo Ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia ao som da gloriosa trombeta, Cristo Jesus em poder voltará. Entre os remidos de todos os tempos, em grande glória o Senhor reinará. Vivo Ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Esse dia está muito próximo, bastante próximo. Os sinais são evidentes da proximidade deste dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará e nos levará para si mesmo. Deixa eu tirar o som daqui,
porque senão vai nos atrapalhar. A questão da comunicação é a interlocução, né? Uma coisa muito séria. Muitas vezes nós não entendemos o que a outra pessoa está falando, muitas vezes nós não somos bem entendidos no que falamos. É o que nós muitas vezes chamamos e conhecemos como mal entendido, né? Mas o certo é que existe um grave problema quando nós não entendemos ou quando não somos entendidos em determinadas situações. Eu tive uma experiência nesse sentido quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, nós, numa turma, um grupo de jovens lá de Sumaré, nós fomos aos Estados Unidos, fomos visitar a Flórida, Orlando, Miami. Eu me lembro do Wagner Hartges, da Marilé Sestari, né? Outros também que foram, mas estou me lembrando agora especificamente desses dois. E quando fui a um banco trocar os traveler checks, eu não conseguia ser entendido de jeito nenhum, foi uma dificuldade. Outra vez numa lanchonete, eu tive que pedir o socorro de uma senhora cubana que estava próxima para eu ser entendido naquilo que eu queria como pedido lá naquela lanchonete. Mas não precisa ir muito longe, não precisa ir nos Estados Unidos para você não ser entendido, não, né? Não precisa ir longe, não. Eu vinha algum tempo atrás, eu vinha por uma cidadezinha no sul de Minas, andando, né, no carro, e quando, em determinado momento daquela rua, uma obra impediu que eu pudesse seguir por aquela via. Eu fui chegando mais perto da obra e perguntei para o trabalhador ali, aquele mineirinho ali, como é que eu fazia para seguir adiante, para seguir em frente? E a sua resposta foi praticamente em língua estranha. Ele virou para mim, muito simploriamente, e disse assim: o senhor vai em frente, quebra direito e arrodia. Como é que é, meu irmão? O senhor vai em frente, quebra direito e arrodia. Eu entendi mais ou menos que tinha que seguir em frente. Então eu confirmei isso e fui em frente, né? Mas fiquei com aquela arrodia, não tinha entendido isso. E lógico que segui a instrução dele, dobrei a primeira rua à direita e só então eu percebi que aquela rua contornava o quarteirão onde nós estávamos, onde estava aquela obra, e eu pude voltar à rua que eu estava transitando. Rodeei aquela rua. A rodia era isso. Isso acontece conosco muito quando nós não entendemos aquilo que Deus quer nos falar. Você está levando a sua vidinha toda muito bem, tudo sob controle, suas finanças estão bem, está tudo em ordem, sua saúde está bem, o seu emprego está ótimo, você está estabilizado. Aí vem um daqueles reveses que transtornam totalmente a sua vida. Talvez o diagnóstico de uma doença fatal, um cônjuge revelando uma traição, um divórcio, pode ser um filho criado com todo aquele mimo, todo carinho e cuidados e que de repente se enveredou pelos vícios, optou por uma conduta sexual contrária à natureza. Uma notícia ruim também, como a morte de uma pessoa querida. É nesse momento que o nosso coração fica confuso. O seu coração com certeza fica angustiado. Nós não entendemos o que Deus está nos falando, o que Deus está nos fazendo. E quando não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, nós devemos descansar. Descansar sim na soberania dele. Mas como é que funciona isso na prática? Porque é muito complicado. O texto de Atos 16, de 6 a 34, nós não vamos ler porque ele é muito extenso e você conhece de cor e salteado. Ele nos conta a aventura vivida por Paulo e Silas na cidade de Filipos. Todos conhecemos essa história e essa passagem bíblica, ela nos fornece uma grande lição acerca daquilo que Deus manda. Ainda que seja algo contrário à nossa intenção, quando em sua vida acontecer algo que possa lhe trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de revés,
e você não estiver entendendo direito a voz de Deus, não deixe de obedecer a palavra dele. Siga em frente, dobre a primeira e arrudia. Porque é obedecendo a palavra dele, é nessa obediência ao que ele está nos dizendo, é que eu e você vamos mostrar nossa confiança na soberania de Deus e vamos acabar cumprindo os propósitos dele na nossa vida. Deus mudou a rota de Paulo. Ele havia feito planos para ir para outros lugares, mas Deus o queria na Macedônia. E como Paulo sabia que a obra era do Senhor e não dele, ele tratou de obedecer e de continuar firme na sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Quando não entendemos direito o que Deus está fazendo em nossas vidas por meio de alguma provação, seja lá o que for, uma das primeiras coisas que fazemos normalmente é deixarmos de lado as nossas responsabilidades com a obra do Senhor. Até parece coisa de criança birrenta, manhosa, não é mesmo? Mas a gente faz isso. Muitos de nós fazemos isso. Mas esse texto nos dá conta de que Paulo e Silas foram severamente açoitados e foram lançados na prisão, num subterrâneo de prisão. E o verso 25 nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não sei se eu estaria orando e cantando depois de ser açoitado e lançado numa prisão fétida. O lugar de oração que eles tanto procuravam, eles agora tinham achado. Era dentro daquela prisão. O corpo deles, com certeza, estava em dores terríveis, mas nem isso era impedimento para que eles louvassem a Deus. De alguma forma, eles experimentaram ali uma alegria tão profunda em Deus que não puderam se conter nos seus corações. E os seus lábios, com certeza, tinham que extravasar aquilo que estava lá dentro do seu peito. E enquanto eles louvavam, o texto nos diz que Deus se manifestou poderosamente através de um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, escancarando as suas portas para todos. O verso 26 nos dá esta notícia. Quando descansarmos na soberania de Deus, no exato momento em que estivermos passando por uma luta e não compreendermos o que Deus estiver falando conosco, fazendo conosco, em vez de murmurarmos, até porque isso é pecado, devemos louvar a Deus em nossos corações. Primeiro porque aprendemos que em tudo devemos dar graças, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. E isso, eu digo a você, é um imperativo, não é uma opção da qual eu e você possamos fugir. Em segundo lugar, porque o testemunho que damos, principalmente numa situação como essa, é marcante e é usado por Deus para converter corações. Quando não estivermos entendendo a voz de Deus, devemos nos lembrar que Ele nada faz sem ter em mente o propósito para a nossa vida, que é o de conformar-nos à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Ele conhece toda a nossa trajetória de vida, do fim até o começo. Tem até música popular brasileira que fala desde o fim até o começo. Portanto, Deus não vai ser pego de surpresa, jamais. Ele é
poderoso para guardar o nosso depósito. E por isso mesmo é que nós devemos dizer, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. E o resto você completa. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a entendermos a sua voz. Vamos caminhando para o nosso final desta reflexão deste dia. E eu quero mandar um abraço. Devia ter mandado ontem, mas houve um descompasso e eu acabei não mandando. Mas hoje é em tempo ainda. É para o meu irmão, Haroldo. Haroldo fez aniversário ontem. Eu cheguei a colocar uma mensagenzinha no Facebook. Quem tem a minha amizade, né, vamos dizer, no Facebook, pode ver lá. Botei uma carinha dele com 5 anos de idade e disse que ele está fazendo aniversário, 60 anos a mais do que naquela foto. Haroldo, que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Ele mora em Marília, eu moro aqui em Itatiaia, a distância é um pouco grande, nem sempre a gente tem a oportunidade de nos ver, a gente passa um tempo grande sem nos vermos, mas ele sabe do nosso carinho, da nossa atenção por ele, pela Rose. Rose também, sinta-se abraçada. Os filhos, né? Pastor João Haroldo, Rebeca, André lá em Curitiba, todos casados, com filhos. Haroldo tem 4 netos e veio agora, há 2 semanas, um presentaço para ele. A primeira neta, Amelie, curitibana como ele, né? Então, Haroldo e a família toda sintam-se abraçados e que Deus abençoe você. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos, ó Deus, agradecidos sempre, porque a tua mão poderosa tem sido sobre as nossas vidas, trazendo sempre bênçãos incontáveis, ó Deus, para que possamos testemunhar positivamente ao mundo, aos que nos cercam, de tudo quanto tens realizado em nossas vidas. Nós te, ó Deus, neste momento te rogamos proteção, orientação, durante este tempo de pandemia, quando em quarentena estamos em nossos lares, estamos com os nossos templos fechados, alguns decretos que nos autorizam a voltar, decisões judiciais que tornam a fechar as nossas portas, mas enfim, ó Deus, que nós saibamos nos portar neste período, ó Deus, de forma em que a nossa decisão, as nossas ações possam magnificar, honrar e engrandecer o teu nome. Nós te rogamos, ó Deus, que continues mantendo a nossa comunhão, a comunhão fraternal entre nós, ó Pai, para que, embora não estejamos juntos no mesmo local, mas juntos no coração, juntos, ó Deus, pelas redes sociais, juntos pelos aplicativos que nos permitem realizar cultos virtuais, mas que em todas as situações nós possamos sentir que estamos sendo conduzidos por Ti. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a Tua voz. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Muitas vezes, ó Pai, nós não entendemos e isso às vezes pode causar uma certa confusão, ó Deus, espiritual na vida das pessoas. E elas, por não entenderem sua voz, também não entendem, ó Pai, acerca da sua soberania e da sua vontade sobre a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a entendermos isso. Estende a tua mão sobre cada um de nós, sobre os nossos queridos, onde quer que eles se encontrem. E nos lembramos especialmente do Haroldo, da Rose, dos filhos, genros, noras, netos, que todos estejam sendo grandemente abençoados em suas ações, em tudo aquilo que eles estiverem realizando, para que, através também da vida deles, eles possam proclamar Jesus Cristo em seus testemunhos. Nós te rogamos, ó Deus, que tu nos acompanhe no restante dessa semana. Guarda-nos, proteja-nos, assiste-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados
e em todas as circunstâncias nunca nos deixe sós. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e amanhã estaremos novamente contigo.